Tudo bem, pessoal da Marilena Colônia? Eu sou o Alisson do Nono A e hoje eu vou dar início a mais um episódio do nosso projeto de Clube Juvenil, o Podmec. Eu sou a Luane, também do Nono A, e hoje temos o prazer de receber a nossa querida professora Gisele, que leciona Ciências e PECs, que é Práticas Experimentais. E é isso. E bem-vinda, professora. Olá, eu sou Gisele, sou professora aqui do Maria Helena. Esse ano tenho aula de Ciências, Práticas Experimentais, Projetos de Vida e Tecnologia. E eletiva. Muito bom. Eletiva. Então vamos começar então. Professora, o que te motivou a se tornar professora? O que motivou a senhora a ter essa profissão? Eu acho que eu tive uma motivação dentro de casa. Minha mãe, ela é uma professora aposentada e, assim, sempre foi uma inspiração para mim, né? A intenção inicial não era me tornar uma professora, né? Na verdade, a minha intenção era ir para o lado da medicina, né? Mas por questão de recursos, entre outras coisas, na época, acabei adentrando na área de ciências biológicas, mas acabei sendo muito feliz na área. Professora, você consegue explicar um pouco da sua trajetória, desde a sua iniciar na escola, né? Desde o seu começo do seu PV? Até iniciar ao ofício de professora? Bom, foi um PV bem dinâmico, porque inicialmente queria ser astronauta, né? Me lembro de comentar isso na sala de aula quando eu era criança e o pessoal dá muita risada, porque no Brasil a gente ainda não tinha um Marcos Pontes, né? Então o Marcos Pontes salvou nós aí, salvou a gente. Salvou a pátria. Mas depois, quando eu iniciei mesmo, comecei como professora eventual, e aí eu fui gostando da profissão e logo depois entrei numa PEI, né? Vi um outro lado também da escola, trabalhei em escola particular e eu acabei gostando mesmo da profissão, né? Eu sou feliz como professora, claro, tem seus entraves aí, Sim. Mas eu gosto de ser quem eu me tornei. E o que você mais admira e gosta, tipo, de você falar assim, eu vivi pra isso, sabe? Dentro da profissão? Isso. Sim. Eu gosto quando eu consigo dar uma boa aula. Quando eu sinto da sala saindo que realmente foi uma aula proveitosa, que nada ali foi à toa, que teve gente que realmente aprendeu, né? Eu acho que isso me satisfaz. Professora, vindo um pouco para mais recentemente, né? Como a senhora reagiu, né? Como a senhora se sentiu quando a senhora soube que ia passar de um horário regular para uma escola de tempo integral? Bom, foi uma surpresa para mim porque eu já era uma professora de PEI quando cheguei aqui. Então, diferente da maioria, ou de todos, na época, eu era uma professora de PEI, trabalhei em Santo André, numa PEI, 4 anos, eu era PCA da área de Ciências e Matemática lá. E aí, quando minha filha estava pequenininha, eu vim embora para cá, por motivo de saúde, né, da minha filha. E aí vim para cá, era uma escola regular, então eu saí da PEI, mas a PEI veio atrás de mim. Que aí a escola aqui se tornou uma PEI. Perseguida pela PEI. Então foi uma surpresa para mim. Eu já vinha de uma PEI de 9 horas, né, 4 anos lá. Né, e quando cheguei aqui, fiquei 1 ano na sala de aula, depois fui para a coordenação da escola, daqui dessa escola, e fiquei grávida do meu segundo filho, então voltei para a sala de aula de novo, aquela fase de pandemia, né, meu filho nasceu praticamente na pandemia, e aí depois eu já soube que a escola ia se tornar uma escola PEI, então foi uma surpresa para mim. Eu imaginava que um dia eu voltaria para a PEI, eu visualizava isso, né, eu imaginava que isso ia acontecer comigo, mas não imaginava que seria tão rápido, porque eu já tinha saído de uma PEI, né. Mas aí aconteceu, então assim, eu já conhecia o que era, né, o programa. A diferença é que eu vim de uma PEI de 9 horas e eu era coordenadora lá. Uhum. E depois aqui se tornou uma PEI de 7 horas e eu estava na sala de aula. Sim. Professora, você pode nos dizer, tipo, como que você tenta dar sua aula com que o aluno compreenda melhor, da melhor maneira possível, compreenda a matéria, e como você faz para engajar a sua sala de aula com tanto conhecimento quanto de atenção? Eu acho que
O ponto-chave que eu vivi esse ano também nesse sentido foi a mudança de metodologia. A gente vai caminhando usando algumas metodologias e cada sala reage de um jeito para cada metodologia. Então, acho que o feeling foi ali eu sacar que eu precisava mudar a estratégia para conseguir outros novos adeptos ou fazer com que as pessoas fossem atraídas. Eu acredito que o fato de usar algumas coisas da minha própria vida nas conversas ali dentro da matéria, isso contribui também. Então, eu estou sempre pegando a vida de alguém, a minha, para associar, fazer realmente uma contextualização, para que aquela aprendizagem ganhe significado, não seja simplesmente uma coisa que eu não vou usar para nada. É necessário que eu traga para a vida dele. É aquela famosa distração que ajuda, né? Sim, então quem já é meu aluno sabe que eu sempre vou fazer isso, né? Eu sempre faço. Coisa boa. Assim, você, tipo, testa várias metodologias, aí vai dar reação de cada aluno e que ajuda no processo, né? Sim, é o que a gente chama aqui na PEI de PDCA, né? A gente parar, ver o que deu errado, o que está caminhando, consertar para seguir. Então, esse ano, quando eu percebi algumas coisas que não estavam fluindo como eu esperava, foi um ano atípico, e aí eu parei tudo, fiz meu PDCA, isso continua, isso não continua, e como é que vamos seguir agora? Né? Precisei fazer para que a aprendizagem realmente aconteça. Eu acho que um bom professor, todo professor precisa fazer essa análise. Professora, a gente citou aí um pouco da sua matéria, eu queria perguntar para a senhora se teve algum experimento que marcou a senhora de maneira significativa pelo aprendizado dos alunos ou pelo divertimento mesmo? Ah, muitos. Muitos. Eu gosto muito da prática. Eu sou apaixonada, assim, pela prática experimental ali de ciências, gosto de ir para o laboratório, então eu acho que muitos experimentos que eu fiz ali, inclusive o cristal, né, eu gosto muito de fazer o cristal com os alunos, porque pode parecer uma coisa muito simples, ir lá mexer o açúcar numa panela, mas ele está aprendendo, por mais que ele não saiba, por mais que ele não saiba, naquela hora mexer numa panela, visualizando ali a mudança de estado físico, né, e conversando com o colega, fazendo observação do cristal crescendo. Debatendo, né? Fiz também, alguns anos atrás, e vamos fazer agora de novo, a questão da extração do DNA. Eu acho também que foi uma coisa muito bacana. Eu sou apaixonada pela prática experimental, eu gosto muito, assim, de ir para a prática em ciências. Eu acho que tem que haver isso, né? Torna tudo significativo para o aluno. É interessante, porque, tipo, extrair o DNA de morango. Eu acho que ninguém imaginaria que um morango tem um DNA, tipo, de conhecimento razoável. E a maioria desses experimentos também são com instrumentos, digamos que simples, né? Algo até acessível. A nossa produção vai colocar aqui alguns experimentos para vocês poderem ver aí. Vamos lá, na próxima. Pro, você pode me dizer como você adapta suas aulas para dar atenção necessária às diferentes necessidades e estilos de aprendizagem dos alunos? Tipo, você tenta aplicar algum método mais dinâmico ou algo assim? Olha, isso é um olhar que a gente já começa no começo. Lá no comecinho do ano, a gente tem que fazer uma sondagem, né? Tem que tentar verificar esses níveis de aprendizagem ali dentro. Então, no começo do ano, já aplicamos sondagem, já verificamos como é que o pessoal está caminhando. E ao longo dos dias, no processo, eu preciso ficar atenta quanto a isso, né? Como que esse aqui caminha, aprende mais fácil, aquele não, cada um vai ter seu tempo. Então, não é simples para uma sala com 40 alunos, por exemplo, você engajar todos e todos executarem ao mesmo tempo. Não. Existem ritmos de aprendizagem diferentes ali dentro. A gente tem que estar atento a isso, né? Professora, falando em metodologia, eu queria perguntar para a senhora quais são os equipamentos que a senhora acha indispensável, e assim a senhora olha e fala, isso aí não pode faltar para que a aula corra bem, e os que não tem, qual a senhora que queria que tivesse aqui na escola? Bom, hoje que não pode faltar, já vista que nós estamos trabalhando com material digital, não dá para faltar um computador, não dá para faltar uma televisão, né? Nós estamos atuando, né? Agora, com essa inserção tecnológica na escola, então nós precisamos desses materiais. Mas eu acho que eu gostaria de material para aula. Não tem aqui na escola. Eu gostaria muito que nós tivéssemos no laboratório um microscópio que a gente pudesse projetar as imagens lá no telão, na TV, Nossa, no microscópio direto lá. Eu já trabalhei com alguns assim e é muito legal.
Deve para ser uma experiência visualização. magnífica. Então é uma coisa que a gente ainda não tem, mas que de repente a gente pode vir a ter aí, é muito bacana. E é muito da hora, porque também tem aquelas pessoas que, tipo, elas aprendem mais vendo do que ouvindo. Ah, sim. Seria muito bom, tipo... Tem muita gente, assim, vai mais pro lado visual e tudo mais, né? A prática mesmo. A prática em si ela agrada é aquele muita negócio, gente. assim... Né? Acho que às vezes, tipo, você passa um negócio na aula, assim, normal, mas quando vai pra prática mental é mais do que aquilo que você achava. Eu acho que o desafio aí é associar uma coisa a outra. Então, por exemplo, nós falamos da mudança de estado físico na sala de aula e quando fomos lá pro laboratório fazer o cristal de açúcar. Foi divertido, então, assim, totalmente contrário. foi divertido, mas ao mesmo tempo, quem foi que conseguiu estabelecer essa ligação entre uma coisa e outra, né? Para que essa aprendizagem fosse realmente significativa. Então, eu acho que é o desafio, fazer com que esse aluno que vai lá para a prática também associe a toda a parte teórica lá da sala, né? Continuação da aula, né? Extensão da aula. Isso. Pro, como você faz para que os alunos vejam a relevância e a importância da ciência no dia a dia e, tipo, para usar nas vidas futuras? A relevância da ciência, a relevância da ciência no nosso dia a dia. Da ciência no dia a dia. Bom, eu acredito que, ao passo que nós falamos de nós, assim, né? Uma aula numa P, ela não é só o conteúdo em si, né? Nós precisamos levar isso para a vida do aluno, então fazer essa contextualização. Então, ao passo que a gente contextualiza, né, aquele conteúdo, eu acho que ele consegue fazer começa a haver uma relevância quanto ao que nós estamos tratando. Então, se eu levar aquele conteúdo para a sua vida, você conseguir identificá-lo no seu dia a dia, essa é a relevância, né, do ensino ali, levar mesmo para o cotidiano. Eu acho que é assim, é a contextualização. Professora, a gente citou a tecnologia agora, eu queria perguntar para a senhora quais são as ferramentas que a senhora recomendaria com a tecnologia que ajudem na aula de ciências? Ferramentas, no tipo plataformas, coisas assim? Todo o tipo. Bom, eu gosto muito de usar o Canva, né? A gente usa bastante na aula, né? Vocês sabem, a gente sempre usa. Acho que é prático, fácil, dá para usar até no celular. Então, gosto de coisa prática, funcional. Coisa rápida. Gosto. Vocês sabem disso. E uso bastante o Canva. Tenho usado bastante Flipaclip para fazer animações, né? A produção coloca eu acho bem bacana, é simples de usar e bacana. Gosto muito da gamificação, então uso bastante o Kahoot. Eu acho que o Kahoot, para as nossas aulas, principalmente agora com o nono ano de genética, tá sendo muito legal, é divertido, a gente aprende, ainda dá para criar uns novos com a nossa cara ali, com a cara de cada sala. Então, totalmente diferente, eu gosto bastante, mas é claro, existem muitas outras ferramentas, né? Eu sou muito curiosa, então eu tô sempre procurando alguma coisinha, testando, ensinando para um, ensinando para o outro, né? E eu levo até isso pra dentro de casa, assim, pego minha filha e Júlia, vem ver isso aqui, olha isso aqui, ensinei o Flipaclip para ela e o Canva, então assim, a gente tá sempre mexendo alguma coisa e ela, mãe, o Roblox, vem ver. Então eu gosto muito dessa parte tecnológica, dessas ferramentas novas, né? Hoje tem muita coisa aí feita por IA, né? Eu acho que a gente tem que saber dosar, né? As saber medidas. dosar. Tem que ter limite, né? Exatamente. Tudo tem um limite. Colocar um limite ali para essas coisas. Mas eu sou muito curiosa, vocês são uma pessoa que gosta muito, curte muito conhecer novidades, assim, eu gosto. Professora, já nesse assunto de aplicativo, você pretende usar, tipo, alguma plataforma, um aplicativo específico para auxiliar no ensino das ciências? Além do que estamos vendo na escola ainda. A nossa matéria atual, né? Tem alguma plataforma que a senhora pretende usar? Tipo, que você viu falando, nossa, eu ainda legal. não usei e pretendo? Sim. Tipo, aquele negócio que vai dar... Tipo, eles vão gostar e vai ensinar também. Ou fazer algum modelo diferente das que a senhora já usa? Eu gosto muito dos laboratórios virtuais que tem na internet agora, né? Tem muita coisa nova de laboratório virtual, de simulador. A gente chegou a usar o FET Colorado. Sim, era um que mostrava a pressão, né? Isso. O FET Colorado também eu gosto bastante. E tem muitos outros que eu andei buscando mesmo para as nossas aulas. Eu gosto desses laboratórios virtuais. Eu acho que é interessante. Professora, já que estamos aqui no assunto de tecnologia, como a senhora vê o futuro da sua matéria de ciências com o constante avanço da tecnologia? Bom,
a tecnologia, por vezes, foi vista como um ramo ali dentro da ciência, né? E que, de repente, ela tem o corpo, forma, tudo, né? Hoje ela caminha aí autônoma. É até uma matéria também de Sim, ciência. Né? Hoje a gente já tem uma disciplina aí de tecnologia, inclusive do aula de tecnologia também para o sexto. E eu acho, assim, que a tecnologia ela vai cada vez mais avançar. Não dá pra gente simplesmente dizer, não vamos usar, não vamos fazer. É uma coisa que a cada dia mais isso daí vai crescer. A gente precisa saber dosar, que a gente já comentou, né? Precisamos dosar. Então, eu gosto do uso da tecnologia, dessa inserção da tecnologia aí na ciência e nas demais áreas. Mas eu acredito que nós temos que ter, assim, uma visão de cuidado, precisamos ter autocontrole, né? Porque o próprio celular se tornou aí a extensão do nosso braço. Ele pula na nossa mão, né? Não, ele pula não, nós acorda, ele já tá lá na mão, assim, de pé. Sim. Então é necessário que a gente tenha, assim, um autocontrole, uma fiscalização mais de perto. Mas eu sou muito adepta do uso das tecnologias. Eu acho que tem que usar, é isso. Limites, né? Porque também, senão toda hora celular na aula, também a aula não anda. Né? Sim. Gi, no seu começo, ou até mesmo no momento atual, quais são os maiores desafios que você enfrentou ao ensinar ciências e como você os superaram? Os maiores desafios? Eu acho que um grande desafio é fazer aquele que não quer, que não tem interesse mesmo de estar ali. Só vai por obrigação, entre aspas. Eu acho que o desafio é sempre fazer com que ele mude de ideia, com que ele veja a importância do estudo, né? Com que ele goste de aprender. Que é necessário, né? Tipo, exato. Se ele for parar pra pensar, no futuro ele vai precisar. Porque é coisas bestas que, tipo, no futuro fazem muito impacto. Sim, só sente falta quando vê aquilo lá na prática, né? Que não tem aquilo ali na hora. O que acontece na maioria do tempo, né? Tipo, criança desinteressada sai da escola e quando chega, tipo, quando vira de maior, vê que aquilo era necessário e pretende voltar no passado. Sim, voltar no passado lá, querer voltar pra prestar atenção numa aula. É aquele famoso saudades. Saudades, muito bom. Então eu acho que um dos desafios, os grandes desafios é isso, é saber por que está ali, né? É perceber que com o estudo que a gente vai mudar muita coisa. Então, fazer com que a pessoa entenda isso é um grande desafio. Essa verificação que hoje em dia a gente fala, poxa, não quer aprender. E agora? Né? Ele precisa aprender. Ele tem que a aprendizagem precisa ser significativa o suficiente para que ele entenda isso. E é isso que a senhora faz, tipo, você descontrai, mas também faça com que aqueles que não queiram, que é algo muito daorinho, eu acho. Às vezes eu acho que inclui assim, aí a pessoa fala, nossa, isso é da hora. Se aprofundar mais, vai ser mais legal, entendeu? Acho que é isso. É aquilo, aprende quem quer, né? Professora, continuando nesse assunto de tecnologia, eu queria ver com a senhora como a senhora faz para se manter atualizada e trazer as inovações do mundo da ciência para a matéria, para dentro da sala de aula. Leio muito. Leio muito. Né? Tem colegas de trabalho também que contribuem com isso. Se a gente acha alguma coisa diferente aí sobre ciências e tal, uma manda para outra, né, e comenta, você já viu isso? Você viu que saiu aquilo? Viu na revista tal, né? E aí a gente comenta, então a gente faz esse tipo de conversa. Nós estávamos até falando sobre algumas reportagens dessa semana sobre o quinto estado da matéria, que saiu na revista, entre outras coisas. Então, é muito importante essa rede de comunicação, né? E hoje, claro, a internet ajuda muito, né? Você está ali ligadinho, procurando. Mas eu sou assim, eu gosto muito de ler. Estou sempre lendo alguma coisa relacionada. A gente precisa estar sempre se atualizando. Professor, é isso, né? Nós estamos sempre nos atualizando. É o famoso vídeo de atualização, né? Professora, pode nos falar algum projeto inovador ou atividade extracurricular que você desenvolve ou já desenvolveu com seus alunos? Tanto no Maria ou até mesmo em outro lugar? Extracurricular? Projeto fora. Fora? Bom, já fiz tanta coisa. Eu já tive coral na escola, eu já tive
sabe? Já trabalhei com muita Fez coisa. muitas funções já. O famoso Julius. Coral. muito Assim, normalmente eu vou sempre pro lado da música, eu também sou musicista, então já regi coral na escola, fiz concurso de talentos, né? Nessa escola ainda não cheguei, né, a fazer isso, mas em outras escolas que eu trabalhei, a gente chegou a montar coral, e, entre outras coisas. Eu gosto muito desse lado da música, né? Sou musicista também. Então faço essa associação aí. Na própria eletiva desse ano, né? Eletiva Som, Espetáculo do Movimento, nós fazemos essa associação entre a ciência e a música. Então são duas paixões para mim. Professora, a senhora citou aí sobre a música. Essa parte da senhora ter essa paixão pela música, ela vem enraizada com a senhora desde criança ou a senhora foi desenvolvendo ela com o tempo? Desde criança. Sempre foi apaixonada? Desde criança. Talvez, né? Foi criada assim, o lado religioso muito aflorado, né? Na família toda. Então, desde pequena sempre cantei, participei de coral, gravações. Então, já regi. Então, assim, sempre envolvida em alguma coisa assim, família de músico, marido músico, família do marido, todo mundo músico também. Então, as duas famílias cheia de música, amigos músicos, todo mundo da música. É aquele famoso churrasco animado. Era inevitável, né? Todo mundo da música. Então, assim. Exato, eu acho que era inevitável. E com certeza vai passar para gerações também. Ah, né? sim, minha filha já iniciou, minha filha e meu filho. É muito bom isso. Você vê algo que está enraizado na sua família passando de geração em geração. Pro, você pode compartilhar uma história ou um momento inspirador que aconteceu durante a sua carreira como professora de ciências e o que te motiva a continuar ensinando? Um momento inspirador? Como te marcou, assim? Você falou, nossa, foi isso. Gente, eu ouvi muitos, mas eu acho que... Vou falar de uma coisa mais atual. Eu acho que o ano passado, quando o meu projeto foi selecionado pela empresa de tecnologia, né, dentre mais de 3 mil projetos, e o meu ser um dos 12 selecionados, aquilo foi uma emoção, assim, incomum, né? Trabalho, sim. Meu trabalho escolhido, selecionado, tá aí, tem live no YouTube e tudo da empresa, então foi uma divulgação real. Depois o próprio projeto que se tornou a Eletiva Som também foi divulgado na diretoria de ensino. Então, foi sim uma alegria, né? É muito legal, é como se fosse um filho da gente, né? Fiz o projeto, mas eu não imaginava que ele ia ser divulgado, nem nada, e de repente tomou a proporção que tomou. Uma gratificação enorme. E é aquele vai na fé. Você faz e se for. Eu fiz assim. Deu muito certo. Foi de coração. O projeto foi bem eu, digamos, né? Bem de zero, meu jeito de escrever. Né? E acabou sendo selecionado e tá aí em live no YouTube e tudo mais. Então, assim, eu fiquei muito contente, sim. Foi uma alegria. Claro, eu ouvi muitas outras, né, ao longo da carreira. Comecei em 99. Mas eu acho que das mais atuais, isso aí foi uma coisa que me deixou muito contente, assim. E a aceitação também, né, do pessoal que participava, né, os meninos da primeira e da segunda versão, totalmente envolvidos, né? Eu iniciei com um grupo de 100% meninos. Nossa. Então, você entrar num grupo assim, 100% meninos, que você olha e fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Um pontinho rosa no ponto azul. Então, mas... Um monte de pinga azul. E pra minha surpresa, eles me acolheram. Eu digo que não fui eu que acolhi os meninos, eles me acolheram. Né? E o projeto deu certo, a eletiva virou mesmo por conta deles, desse envolvimento deles. Foram eles construindo as coisas, eles compuseram, né? Fizeram uma composição muito bacana, escreveram partitura e tudo mais. Então, a primeira e a segunda versão, assim, com um grupo que queria estar ali, estar presente, né? Então, isso me deixou muito feliz. Professora, a senhora citou um pouco aí sobre a senhora ter entrado em 99, né? Queria que a senhora citasse um pouco de como era estudar na sua época, né? Citar como era essa experiência e também falar numa ordem cronológica certinha, desde a sua infância, né? Quando a senhora estudava, até a senhora chegar ao posto de hoje de professor e os acontecimentos nesse meu tempo. Tá. Comecei em 99, né? Eu saí em 98 do ensino médio, em 99 comecei como professora eventual, na mesma escola, né? Então, assim, eu era uma aluna, no outro ano, já estava na faculdade com 17 anos, e já fiz 18, e eu lembro que fiz 18 em junho, e em julho eu iniciei dando aula, com 18 anos. E eu me lembro, assim, de... Como eu tinha estudado na escola, é uma escola muito querida para mim, né? A escola que eu iniciei, não é aqui, é uma outra escola. E eu comecei a visualizar um outro lado, que aí eu já não era mais uma aluna, eu era uma professora.
né? E trabalhei nessa escola durante bastante tempo, uma escola querida, de coração. E eu vivi muitas coisas relacionadas à aprendizagem, à relação professor-aluno, né? Passei por muitas coisas felizes, muitas coisas felizes dentro da escola. Conquistei amigos, né? Porque a gente também faz isso, né? Tenho amigas. Você vai são conquistando e desde leva aquela pra vida. época, pra vida. São São colegas de que nem eu falei esses dias hoje na sala, né? Colegas de viagem. Então, sim, tenho amigas assim e que carrego desde aquela época, né? Que são professoras, hoje algumas diretoras e tudo mais. E é claro, a vida de um professor é uma vida que você vai ter, assim, muitos desafios, né? Mas também muitas alegrias. Existem coisas muito prazerosas na profissão. E você enfrentou alguma dificuldade nesse caminho? Ah, sim. Conta aí pra nós. Muitas dificuldades. Pode citar umas 5 aí pra nós. Mas sim, Seja da sua época. Você falou que é muitas? Dificuldade de estudar, se você quiser citar. não, na fase que você estuda, para aqueles que estudam e trabalham, né? Nossa. Eu fazia faculdade de manhã, trabalhava à tarde como eventual, saía da escola da tarde, ia para a escola da noite. Então eu saía às 6 horas da manhã, voltava meia-noite. Então, essa fase de quem estuda e trabalha é uma correria muito grande. Então você acaba enfrentando pequenas dificuldades, desde a alimentação, que não tem hora para parar para comer e tal, e trocar de escola, né? Na P a gente não vê isso, ninguém troca de escola, mas na regular, então eu saía de uma escola para outra, e muitos outros colegas passam por isso, né? De estar trabalhando numa escola aqui, e aí depois tem que sair para outra escola, né? A gente passa por muita coisa assim. São muitos desafios, pequenos desafios, na vida, em qualquer profissão. Senhora, como a senhora fez? A senhora citou essa parte. Como a senhora fez para consolidar essa parte aí de estudar e trabalhar e toda essa correria aí? Olha, gente, para mim é foco. Você tem que ter foco. Determinação. Eu tinha um foco que eu queria fazer, e podia estar tudo ao redor, né, surgindo alguns entraves e entre outras coisas, mas eu tinha um foco. Eu sabia o que eu queria e eu ia pra lá, olhando pro foco. E foi, chegou e, se Deus quiser, vai até mais. Ainda tem outro. Continua muito bem. Continua muito bem. Senhora, então aqui antes de finalizar, eu queria fazer aqui uma brincadeira com a senhora. A gente separou aqui algumas notícias da atualidade no universo científico. E a gente queria que a senhora desse a sua opinião ou uma observação rapidinho sobre ela, tá bom? Então a primeira aqui que a gente salvou... surpresa. Uma primeira aqui que a gente salvou é de 2023, que cita sobre a resolução que restringe o uso de testes em animais, nos experimentos nos animais. O que eu acho sobre isso? Sobre existir uma restrição? Sua opinião. Eu acho que tem que ter, Artigo de gente. opinião. Eu acho que tem que ter, sim, restrição, porque senão todo mundo vai fazer tudo que quer, né? E vou usar o livre-arbítrio até demais. Eu acho que tem que ter restrição, sim, né? Mas, bom, enfim, não sei como caminha como tá andando a reportagem. Tá até hoje em debate isso aqui. Como é a reportagem que vocês selecionaram, mas eu acredito que tem que ter algumas restrições, sim. Professora, uma aqui de setembro, né, de 2022, mas é que cita aqui que a gente até viu alguma sobre isso aí, né, que fala que as mulheres são destaque na liderança das pesquisas científicas. Inclusive foi assunto de uma aula, sim, foi muito interessante. Foi a gente falou sobre a Jaqueline Góes. Isso, que ela viu o cromossomo. Pesquisadora do Covid. Sim. Muito bem. É isso mesmo, foi uma aula nossa. Como eu vejo... ela seria destaque na liderança das pesquisas. As mulheres? Isso. Gente, eu acho top, claro. Enche o coração, né, professora? Com certeza, né? Eu acho que tem muitas mulheres que precisam dessa visibilidade, né? Então, eu sou totalmente a favor. Eu acho que tem que ter mais mulheres na ciência. Tem mesmo. Professora, um tempo atrás a gente tinha conversado, bem por cima da nossa aula, que tinha citado sobre não terem mais gênios na atualidade. Ou a gente até levantou lá uma hipótese de como ter várias descobertas assim, de vários lugares, não tem destaque nenhuma só. Só que a gente pegou aqui uma reportagem da Folha de São Paulo de 2023 que fala que grandes descobertas científicas são cada vez mais raras, isso por um conta de estudo. Como a senhora vê esse estudo aí da Folha de São Paulo sobre serem mais raras as descobertas? Bom, pode ser que ao longo do tempo muitos de nós também nos escondamos quanto ao que sabemos, ao que conhecemos, né? Então,
por se esconder, também não ganhemos visibilidade, né? Eu digo que, por exemplo, há lugares que têm excelentes profissionais, como aqui, por exemplo. Temos excelentes profissionais, mas algumas pessoas só vão conhecê-los a partir do momento que há uma divulgação. Sim. Então, de repente, né? Que até nós discutimos em aula, pode ser que aconteça isso, né? Que o ouro esteja guardado. Mas a gente também não pode fazer de conta que aqueles homens não eram brilhantes como foram. Sim. Extremamente brilhantes. Se for parar pra pensar, acho que os homens e mulheres. Homens e mulheres de antigamente. Infelizmente, o estereótipo reforça bem mais os homens da ciência, né? Professora, exato. E o que você acha sobre, tipo, como disse, tipo... eu não vou lembrar. Como que a senhora... O que a senhora acha dos pesquisadores ir mais a fundo em tais assuntos e, assim, descobrir, tipo, coisas novas, mundos novos... Em áreas novos, assim. Um aprofundamento. O que você acha das pessoas que vão aprofundamento no mundo? É necessário, né? Se nós chegamos onde chegamos com a tecnologia, justamente porque houve pessoas que se aprofundaram em certos estudos, né? Essa questão da pesquisa, do investimento em pesquisa é necessário, né? Nós estamos vivendo o que estamos vivendo hoje, tecnologicamente falando, por conta disso. Por conta dessa pesquisa. Acho que só. Professora, muito obrigado pela sua presença. Tenho certeza que essa entrevista foi muito enriquecedora dos conhecimentos da professora. Quero agradecer a nossa direção, a nossa aqui, equipe. Nossa equipe aqui, que ainda bem que podia aparecer aqui também, né? Mas vem cá, meu. Aqui, o maravilhoso homem aqui por trás da máquina. E tem mais um monte de gente que não quer aparecer. Mas também agradecer a coordenação, a equipe gestora, que ajudou bastante a gente nisso. E eu peço para vocês também que vocês vejam nossos outros podcasts, nossos outros capítulos, deem like, compartilhem, comentem, e é isso aí, muito obrigado por quem viu aqui a gente, até mais.